Olha, gente, um caminhoneiro perdeu o controle do veículo na BR-116 após uma suposta falha mecânica. No acidente, o passageiro, que também era motorista profissional e estava sem cinto de segurança, ele foi arremessado e morreu na hora. Ele, gente, já perdeu 2 filhos em acidentes. Olha que história triste. Outro detalhe curioso nesse caso, ele ia pegar carona com uma outra pessoa, mas o companheiro de trabalho disse que já estava seguindo para Fortaleza e ele decidiu adiantar a viagem e morreu no trajeto. Paulo Pontes conta essa história trágica com exclusividade aqui, ó, na tela. O acidente aconteceu neste trecho da BR-116 que pertence ao bairro Lagoinha, no município de Horizonte, aqui na região metropolitana de Fortaleza. 2 pessoas estavam neste caminhão. Ele vinha da cidade de Oroz, sentido Fortaleza, quando de repente houve uma falha mecânica. O condutor afirmou que dos pneus travou, ele perdeu o controle do veículo, bateu ali contra o guarda-reio e saiu desgovernado em círculos aqui por esse trecho da BR-116. Uma das pessoas que estava dentro, que era justamente o que estava no lado do passageiro, ele estava deitado em uma cama, estava dormindo por conta da viagem que é um pouco longa. Só que, pelo fato de ele estar deitado, eles não estavam utilizando o cinto de segurança. E, mediante a força do impacto, ele foi arremessado. Se chocou contra o guarda-reio do outro lado, acabou não resistindo à gravidade dos ferimentos e morreu. Ali mais na frente, o local exato onde a vítima, identificada como Antônio Vieira, caiu e, infelizmente, não tinha como resistir a essa situação. O Antônio, ele tinha 60 anos de idade, já trabalhava há 19 anos nesta empresa. Ele é motorista de caminhões do tipo cegonha, justamente para fazer o transporte de veículos para diversos locais. Inclusive, a informação que nós recebemos é de que ele estava apenas recebendo uma carona. Ele teria recebido um convite para esperar até o dia seguinte para seguir para Fortaleza, que é lá onde o caminhão dele está. Só que uma pessoa também precisava retornar para Fortaleza. Ele que é funcionário dessa mesma empresa, do qual o senhor Antônio Vieira trabalhava. Ele disse, não, vamos, que eu já estou seguindo para lá, o senhor já ganha tempo. Então ele decidiu aceitar essa carona antecipada e infelizmente acabou morrendo no trajeto. Nós conversamos com alguns companheiros de trabalho do senhor Antônio Vieira, ele inclusive nos contou uma situação bastante curiosa. Os 2 filhos desse homem, que tinha 60 anos de idade, também morreram em acidentes envolvendo caminhões. Todos 2 eram motoristas de carretas e infelizmente justamente na BR-116 eles se envolveram em acidentes distintos e morreram em um curto espaço de tempo. A informação de que o primeiro deles morreu há cerca de 8 anos atrás e o outro há mais ou menos 5 anos, ou seja, em período de 3 anos ele acabou perdendo os 2 filhos que faziam a mesma função que ele, que era motorista de caminhão nessa cegonha. Infelizmente ele teve um destino muito parecido com o dos filhos e que morreu alguns anos mais na frente. Inclusive a gente percebe ali, João, o momento em que algumas pessoas que são conhecidas do senhor Antônio Vieira estão chegando aqui no local. Outros companheiros que estavam passando em uma carreta, eles pararam aqui para conversar com os amigos da empresa. Infelizmente acabaram tomando conhecimento através das ligações, mensagens que eles passaram para os colegas de trabalho do senhor Antônio Vieira, que também estavam seguindo para Fortaleza e acabaram de receber a notícia ao chegar aqui. Logicamente, é um momento de tristeza para todos eles. Inclusive informaram que daqui a poucos meses ele faria 61 anos de idade. Era uma pessoa bastante querida, muito conhecida lá no município do Oroz. Alguns, inclusive, são amigos dele de infância e pararam aqui justamente para prestar apoio, logicamente, às pessoas que fazem parte dessa empresa, mas também para, ali, de certa forma, se solidarizar uns com os outros, mediante essa perda irreparável. É uma verdadeira fatalidade, nós estamos mostrando aqui no município de Horizonte. O trânsito, inclusive, aqui ficou bastante lento. É uma rodovia em que o tráfego é sempre intenso em boa parte do dia e os agentes da Polícia Rodoviária Federal fizeram esse isolamento justamente por uma questão de segurança, até porque o corpo da vítima está ali para preservar o local onde aconteceu o acidente e, logicamente, para evitar que um novo acidente aconteça. Para que você possa ter uma ideia, o veículo ficou parado do outro lado, mas por uma questão justamente de liberação da via, os agentes da Polícia Rodoviária Federal solicitaram que o motorista parasse o carro aqui desse outro lado. Ele foi afastado até esse ponto
justamente para que não houvesse um congestionamento ainda maior. Então eles estão aguardando agora apenas a chegada da perícia no local para fazer todos esses levantamentos. A partir daí o corpo do seu Antônio Vieira vai ser recolhido e posteriormente um laudo vai ser emitido, determinando aí tanto a questão da dinâmica, o que já foi repassado pelo motorista, mas existe a necessidade de uma documentação, como também as causas dessa falha mecânica que infelizmente tiraram a vida deste cidadão aqui na cidade de Horizonte, na região metropolitana de Fortaleza. Paulo Pontes para o Cidade 90. Gente, nós estávamos falando aqui nos bastidores sobre esse caso. Realmente, assim, a morte só quer uma desculpa, né? Vocês acompanharam esse caso? A pessoa estava dormindo, gente. Dormindo. Ia viajar em outro caminhão, mas aí houve ali um imprevisto. Acabou seguindo viagem nesse daí de carona. Estava dormindo, o pneu do caminhão travou. O veículo começou a rodopiar na pista. O cara foi arremessado para fora do caminhão, bateu a cabeça e morreu. Me fala se a morte não quis só uma desculpa num caso desse, porque, sinceramente, meu povo, cara experiente, muitos anos de estrada. Ah, Luciana, era para estar usando um cinto. Gente, ele estava dormindo. Normalmente o caminhoneiro aproveita, né, esse momento enquanto tem outro dirigindo para descansar. Já é um caminhoneiro experiente, muito querido. Os 2 filhos também são caminhoneiros. Que situação, viu, minha gente? Morreu e nem viu, né? Tava dormindo. Eu disse aqui no bastidor, não sabe nem que morreu, tava dormindo. Quando sentiu ali o papoco, já bateu a cabeça e morreu. É porque chegou o dia, não pode. Enfim.